Será que jogaram macumba em mim? Eu tô sentindo umas coisas estranhas. Será que eu fui macumbado? Tem umas coisas na minha vida que não estão dando certo. Será que é a macumba que fizeram? Será que macumba pega? Será que macumba é algo que faz contra o outro? Será que macumba é aquilo que não tem como a gente se desviar? Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Você está aqui no canal Somos Espiritismo, aqui o Ed Moura, e hoje vamos fazer um vídeo falando sobre isso. Afinal de contas, o que é macumba? A palavra macumba, ela tem um nome de origem na língua banta, Kimbundu. Lá se pronuncia macouba. Ela tem um sentido depreciativo aqui no Brasil que é infligido contra as religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda. Muitos falam que é bruxaria, outros falam que é feitiçaria, há aqueles que falam que é mandinga, outros falam charlatanismo. E tem aqueles que infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, falam magia negra. Vamos trocar esse termo para magia negativa? Tudo que é relacionado a negro é ruim? Não. Termos como arma branca, negro de alma branca, eu sou branco de alma negra. Não, gente, por favor, não vamos falar isso. Vamos tirar essas expressões da nossa vida, assim como magia negra. Vamos falar magia negativa. Muitos confundem macumba com magia negativa, como eu acabei de falar agora há pouco. Mas isso, na verdade, se trata de um preconceito contra as religiões de matriz africana, como o candomblé e a Umbanda. Lembrando que a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Tanto é que quando você vai lá nos terreiros de Umbanda, no antigo normal, claro, antes da pandemia, você via marcantemente lá a presença do negro, do índio e do branco. Para uns, macumba é isso aqui, ó. Ou isso aqui. Mas, para dizer a verdade, macumba é isso aqui, ó. Ou seja, é um instrumento musical que é muito parecido com o nosso reco-reco. Quando a gente vê lá nas escolas de samba, é como se fosse o reco-reco. É com uma madeira. E, por sinal, a madeira é extraída de uma árvore chamada macumba, porque é uma árvore muito grande e frondosa, chamada macumba. Então lá eles faziam suas reuniões. Então fica claro isso, né? Macumba é uma árvore muito grande e frondosa e que é muito parecida com o nosso jequitibá aqui do Brasil. Mas o que seria então magia negativa? Já que a gente alinhou conhecimentos e não é macumba, é magia negativa que a gente, né, quer falar. É o seguinte, quando alguém dá um presente para você, você pode aceitar esse presente, não pode? Ou não. Então, magia negativa é isso. Alguém te oferece a magia negativa e em alguns casos você leva, você aceita. Então é o seguinte, quando se faz magia negativa contra alguém, a pessoa tem que estar com a guarda aberta. Para quê? Para a influência espiritual entrar. Porque se a pessoa não tiver com a guarda aberta, ou seja, se ela não estiver vigilante, se ela não estiver usando a oração, se ela não estiver praticando a caridade e os atos bons, aí realmente essa magia negativa pode pegar. Mas agora aquela pessoa que anda com Deus, não só andar com Deus, mas também praticar os ensinamentos de Jesus, aí é diferente, né? Não tem nada que pegue. Há uns dias atrás eu fiz uma postagem no Instagram, canal Somos Espiritismo, e também na página do Facebook de mesmo nome, canal Somos Espiritismo, sobre o efeito macumba. Só que aí começaram a ter comentários e um grande amigo meu foi e me falou: Ed, você precisa explicar o que é macumba, porque tá todo mundo achando que macumba é coisa ruim, é coisa errada. E não é, macumba é um instrumento musical. Aí eu pensei, poxa, você tem razão, eu vou fazer isso. Então é isso que eu vim fazer aqui, explicar o que é macumba. Então eu fiz essa postagem sobre o efeito macumba, que na verdade é o efeito magia negativa. Então muita gente vai mal no casamento, aquela coisa toda, e fala, ah, não, é que fizeram macumba pra mim, mas não vê que a pessoa não respeita o cônjuge, que a pessoa dá aquelas puladinhas de cerca, que a pessoa não promove a paz dentro da sua casa, aí depois vai falar o quê? Que é magia negativa. A pessoa não consegue parar no emprego, aí fala, não, é porque fizeram trabalho para mim, fizeram magia negativa para mim. Só que vai ver, a pessoa ela não tem interesse quando ela vai trabalhar, ela não respeita os colegas de trabalho, ela só quer
formar equipes e não equipes. Ela não quer entrar no ecossistema da empresa, ela quer viver no egosistema. Aí é difícil manter um funcionário dessa forma, né? A pessoa acontece algum acidente de trânsito, algum acidente doméstico, alguma coisa que acontece na rua, aí a pessoa vai botar a culpa também na magia negativa. Só que não vê que ela, às vezes, atrai essas energias negativas em si e fica com aquela coisa. Infelizmente, tem pessoas que, por um orgulho muito exacerbado, não conseguem ver as suas deficiências, as suas imperfeições. E fica sempre jogando a culpa em elementos exteriores, elementos folclóricos, místicos, que muitas vezes nem existem. Tem gente que fala que tudo que acontece de ruim na vida dele é o diabo, é o demônio. Agora eu tenho que informar que o diabo, o demônio, não existe. Isso aí é uma criação do homem. Era para fazer um controle social lá naquelas épocas antigas. Então eles criaram aquele ser baseado no fauno da mitologia, que tem pernas e os pés de bode, corpo de homem, chifres, uma barbinha parecendo um bode e tocava flauta. Então eles pegaram essa entidade folclórica e associaram, não, isso aqui vai ser o demônio. E muita gente ficou acreditando nisso. Na verdade, o demônio, nós temos a explicação de Allan Kardec no livro A Gênese, que ele não existe. Deus não criou nenhum ser para ficar eternamente devotado ao mal. Tudo que Deus criou evolui, tudo que Deus criou evolui. A Terra evolui, o espaço evolui, as galáxias evoluem, nós, mulheres e homens, seres humanos, evoluímos, os animais evoluem, tudo. Então não existe nada parado. Falar que existe o demônio é dizer que Deus não criou, ou seja, então tem outro ser que cria, igual Deus cria. E é errado, Deus é um só, Deus é único. Deus é onisciência, onipotência e onipresença. Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele está presente em todos os lugares. Então ele ocupa tudo. Então é errado a gente pensar isso. Deus jamais faria algo imperfeito. Então se admitir que existe o demônio é dizer que Deus fez algo imperfeito. E se Deus é perfeito, ele não faz nada imperfeito. Então seria uma contradição muito grande. Aquilo que aparece na Bíblia, Satanás quer dizer adversário, inimigo. E quem é o nosso grande inimigo na nossa escala evolutiva? Somos nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa cupidez, a nossa ira. Isso é que nos leva realmente a deixar de evoluir, a ficar estacionários. Mas, ao contrário, quando a gente é caridoso, quando a gente é humilde, quando nós somos benevolentes, quando nós sabemos perdoar, aí sim nós vamos dar um salto, um voo, crescimento espiritual. Então é isso, eu queria fazer esse videozinho apenas para explicar isso. Eu quero aqui fazer o meu disclaimer, que é um aviso, pedir desculpas se eu ofendi alguém com essa postagem que eu fiz, tanto no Instagram quanto no Facebook. Macumba é um instrumento musical parecido com reco-reco, que é feito a partir de uma árvore chamada macumba também. Tá certo? Então que nós tenhamos esses conhecimentos agora amealhados e sejamos multiplicadores. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir para você para se inscrever aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa o seu joinha, comente se você concorda, se você não concorda, o que você acha, pode comentar, fica à vontade, você me ajuda com seus comentários. E pega esse vídeo aqui e joga o link lá no grupo de WhatsApp da família, joga lá no Facebook, joga no Telegram, enfim, divulgue. Nós queremos apenas divulgar a doutrina espírita. E se você fizer isso, vai ajudar bastante. Então, tchau. Amigos espirituais, eu posso fazer um vídeo sobre qualquer assunto? Eu posso fazer um vídeo falando sobre o tabuleiro Ouija? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ed Moura e você está no canal Somos Espiritismo. E o tema de hoje é tabuleiro Ouija, na visão espírita. Se a gente for definir o tabuleiro Ouija, a gente pode dizer que é qualquer superfície plana que contenha letras, números ou outros símbolos
com um indicador móvel que faz ele se movimentar para formar as palavras ou os significados, né, quando tem números e outras coisas mais. Foi criado esse método para a necromancia, ou seja, a comunicação com os mortos. E há um tabuleiro com o nome de Ouija, registrado no Departamento de Comércio do EUA, e até hoje esse registro continua valendo. O tabuleiro não necessariamente tem que ser de forma retangular como a gente conhece, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ele pode ser arredondado ou até circular. O indicador também pode ser uma moedinha e não necessariamente aquele formato triangular que nós tanto conhecemos. Num pequeno vilarejo chamado Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, existiam as chamadas irmãs Fox, Kate e Margaret. Elas fizeram contato com o espírito de um mascate que foi assassinado e ele foi sepultado em uma das paredes da casa de onde elas moraram. Durante a noite elas ouviam pequenos barulhos, ou chamados raps, e elas não entendiam por que isso acontecia, até que uma delas, usando de sua intuição, começou a conversar com aquelas pancadas. Então ela fez uma técnica da tipologia, ou seja, se não me engano, era uma pancada para sim e duas para não. E assim elas iam fazendo perguntas. Quando elas descobriram que essas pancadas eram feitas por alguém, ela começou a chamar ele de Senhor Pé Rachado, com uma certa alusão a uma figura demoníaca. Conversando com essas pancadas, ou esse ser espiritual que estava do outro lado da vida, comunicando-se com elas, através da mediunidade de uma delas, descobriram que era um ex-vendedor ambulante que, quando foi cobrar uma dívida, foi assassinado. E essa história, depois que ficou famosa, ela foi comprovada a sua veracidade nesse pequeno vilarejo. As irmãs Fox deram início a um movimento chamado espiritualismo, que praticamente contagiou todos os Estados Unidos e também uma grande parte da Europa. Isso muito antes de Allan Kardec. Os primeiros contatos com esse espírito, feito pelas irmãs Fox, aconteceu em torno de 1848. E a gente lembra que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Foi criado um método para facilitar a comunicação com esses seres do outro lado da vida, vamos dizer assim. Foi dessa maneira que surgiu esse tabuleiro, chamado Ouija. E quem o aperfeiçoou foi um senhor chamado M. Planchette, em 1853. Mas foi em 1890 que um senhor chamado Elijah J. Bond solicitou a patente do Ouija. E lembrando que esse nome foi o próprio tabuleiro que deu para si mesmo, Ouija. Mas ele também foi registrado como Tabuleiro Egípcio da Sorte. Na patente está especificado que esse tabuleiro responde a qualquer tipo de pergunta. Na década de 1960, esse tabuleiro Ouija, ele superou as vendas do jogo chamado Monopoly. E para superar o Monopoly, que sempre foi o campeão de vendas, realmente ele fez muito sucesso, o tabuleiro Ouija. Como explicação científica, nós temos a teoria ideomotor. O que seria isso? Quando várias pessoas se juntam em torno de um mesmo objeto, elas conseguem fazer com que eles se movimentem sem perceber que elas é que estão causando essa movimentação. Então, o indicador do tabuleiro Ouija, que é o caso que nós estamos falando aqui, várias pessoas colocam o dedo sobre ele e ele vai se movimentando e parando, né, em cada letra e formando palavras. De tal maneira que, segundo a teoria do ideomotor, na verdade as pessoas é que estão movimentando, só que elas não sabem que estão movimentando. Então assim, eles refutam qualquer participação de seres espirituais. Mas agora fica uma dúvida. Por que então formam-se palavras que dão respostas inteligentes em alguns casos e até mesmo em idiomas que as pessoas presentes não conhecem? Segundo a explicação do espiritualismo, o tabuleiro ele não tem qualquer poder. Ele serve como ferramenta para facilitar a comunicação entre as pessoas e os espíritos. De tal forma que o espírito comunicante ele não age sobre o tabuleiro, ele age sobre a pessoa que está comunicando, que está com o dedo lá no indicador e faz com que ele movimente. Então assim, se tem várias pessoas lá reunidas, cada uma com um dedinho no indicador, uma delas
vai servir de instrumento para o espírito se comunicar, ela que vai direcionar o indicador para as letras e formar assim o que está escrito. É dessa forma que acontece segundo o espiritualismo. A explicação espírita, ela não é muito diferente, de forma que é assim que acontece o princípio do médium com relação ao espírito. Nós não temos só esse corpo de carne, esse avatar aqui. Nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, que faz o intermédio entre o corpo material e o espírito. Nós somos espíritos. O espírito comunicante, ele entra em contato com o nosso perispírito e assim ele consegue nos influenciar. Ou faz uma influência de forma mecânica, ou então uma influência assim mais sutil, que a gente chama de intuição. No Brasil, existem variantes do Ouija, que é a chamada brincadeira do compasso. E também existe uma outra brincadeira chamada brincadeira do copo, ou jogo do copo, em que as pessoas colocam o dedo sobre um copo, ele está numa superfície e às vezes tem as palavras sim e não, e assim elas vão fazendo a comunicação com esses espíritos. Mas uma coisa curiosa é que no Brasil, uma companhia que fabrica brinquedos, chamado Estrela, ela lançou em 1997 um brinquedo chamado Converse com Seu Anjo. Ele é um tabuleiro de Ouija, só que na versão infantil para crianças, como vocês podem ver aqui na imagem. E nesse jogo tinha a recomendação de que ele não era indicado para menores de 3 anos de idade. E o jogo funcionava dessa mesma forma. Dentro desse jogo vinha um livro assinado por Mônica Bonfiglio. Lembrando que Mônica Bonfiglio é uma escritora mística. Nos livros dela, ela aborda vários temas sobre espiritualidade. Além da Estrela ter lançado esse polêmico brinquedo chamado Converse com Seu Anjo, que ele foi descontinuado, existe também o tabuleiro Ouija, versão My Melody. Que bonitinho, não é? Olha só. E nós descobrimos que foi lançado, mas não no Brasil, mas sim em outros países do mundo, o tabuleiro Ouija da Barbie. Aí fica assim muito interessante para quem quer fazer contato com os espíritos de uma forma assim leve, descontraída. Mas só que não, eu vou explicar por quê mais tarde. Na mídia nós tivemos conhecimento de algumas pessoas famosas do mainstream que usaram o tabuleiro Ouija para alguma coisa, que realmente não ficou claro o porquê. O escritor Chesterton, ele usou bastante o tabuleiro de Ouija, inclusive para se inspirar em escrever seus livros. O cantor de rock chamado Morrissey, ele também teve experiência com o tabuleiro Ouija e ele fez uma música chamada Ouija Board, Ouija Board. Sam Winchester, da série Supernatural, também ele usou esse tabuleiro e tem em um dos seus episódios. Phoebe e Mônica, da série Friends, na temporada 3, episódio 14, também estavam utilizando o famoso tabuleiro Ouija quando foram interrompidos e levaram um baita de um susto. Como eu havia falado alguns minutos atrás, nós devemos fazer algumas advertências quanto ao uso desse tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, como já dissemos, é a ação dos espíritos sobre um médium. E assim o médium faz com que o indicador se movimente. É o mesmo princípio que acontecia lá na época das revelações do Espiritismo, quando as mesas se moviam, davam pancadas e assim davam respostas inteligentes. Depois as mesas foram substituídas por cestinhas de vime, em que se colocava um lápis preso a elas e conseguiam escrever algumas poucas palavras. Mais tarde eliminou-se a cestinha e a própria pessoa, o próprio médium, assumia o lápis. E assim, assumindo o lápis, ele podia escrever de forma mais livre textos maiores. A nossa advertência é que consta no Livro dos Médiuns, compilado por Allan Kardec, que as comunicações frívolas, sem nenhum propósito digno, o que elas fazem? Elas atraem espíritos brincalhões, espíritos sofredores e até mesmo espíritos revoltados, ou seja, espíritos de baixa evolução espiritual. E esses espíritos, quando eles veem a gente tentando se comunicar com eles, o que acontece? A gente cria uma grande expectativa neles, pois eles estão afoitos, querendo se comunicar, querendo saber o que está acontecendo com eles. Eles querem notícias de parentes, de pessoas que eles amam, mas eles não conseguem ver
porque por algum motivo eles não sabem chegar até lá, esse lugar. Então quando eles veem uma pessoa que se predispõe a se comunicar com eles, eles vão querer sim se comunicar. Aí a pessoa que está fazendo isso, ela começa a atrair uma legião de espíritos que estão fazendo fila às vezes para querer se comunicar por meio de você. Aí quando você fala que não vai mais se comunicar, eles ficam revoltados. Eles já não são espíritos que gozam de uma evolução, que são compreensivos. Então você imagina o que vai acontecer na sua vida quando essa legião de espíritos começar a querer se vingar de você porque você não quer ajudá-los a se comunicar. Nós espíritas não recomendamos nenhum uso recreativo de qualquer forma de comunicação com os espíritos. Se você tem mediunidade ostensiva ou você quer desenvolver a sua mediunidade, procure um centro espírita sério vinculado a uma federação espírita do seu estado. Estude, leia e saiba do que é certo, o que é a verdade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Se gostou já sabe, se inscreva no nosso canal, curta, comente se você já teve essa experiência com a brincadeira do copo, um tabuleiro Ouija, certo? E espalhe esse vídeo, divulgue, ajude o nosso canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau. As pessoas que assistiram esse vídeo, elas vão se inscrever no canal Somos Espiritismo? E eu vou ficar famoso fazendo vídeos no canal Somos Espiritismo?